Olá, Seibinmed, tudo bem? Que bom que você está por aí. Se você viu o título desse vídeo e já começou a entrar em desespero, pode começar a ir preparando as suas estruturas psicológicas, porque semana que vem a gente entra em análise combinatória, princípio fundamental da contagem, arranjo, permutação, combinação e etc. Para a gente estudar essa matéria bem, a gente precisa primeiro entender melhor algumas ferramentas que a gente vai usar durante a resolução de problemas e exercícios da matéria seguinte, né, da próxima semana. Então, a aula de hoje é uma aula ferramentícias, né? É uma aula sobre ferramentas. Essas ferramentas, você sabe que quando você pega, por exemplo, uma furadeira, você pode usar uma furadeira, uma ferramenta para fazer um serviço simplesinho, apertar um parafusinho. Ou se você tiver uma boa ferramenta, você pode usar até para furar barra de concreto, né, a furadeira. Aqui nessa ferramenta é a mesma coisa. Nas concepções mais modernas de vestibular, essa matéria vai ser mais ferramenta mesmo no estudo de outros. Ela vai entrar como acessório ali nas alternativas, né? Na hora de você aprender as formulinhas, se você quiser estudar por formulinhas. Enfim, agora, como a gente está falando no módulo que é para treinar continha, você vai encontrar aqui até uns exercícios assim, até mais complicados, que eu tive que debulhar aí, procurar num monte de lugares para ver se eu achava exercícios um pouco mais difíceis envolvendo essa matéria. Então, você tem que ter, já vou avisando, hein? A matéria de hoje, a matéria desse vídeo, você vai precisar de saber assim o básico, até a metade, pelo menos. Aí, se você quiser aprofundar, parabéns, vai aprofundar, mas pelo menos até a metade desse vídeo você precisa de acompanhar. Por causa disso, nós vamos fazer o seguinte, eu vou passar acho que vai ser um vídeo mais curto hoje, que eu vou te passar uma teoria geral e alguns exemplos aqui. E vou pedir para você tentar fazer para amanhã os exercícios de sala mesmo. Pelo menos o 1, o 2. O 1 e o 2 eu acho que dá para fazer, viu? O 1 e o 2 eu acho que dá para fazer. Acho que dá para fazer também o 4, se eu não me engano. Que tem alguns que são bem parecidos lá com os que eu farei aqui hoje, tá bom? Então, se você conseguir fazer, maravilha. Se você não conseguir fazer, amanhã, na aula ao vivo, a gente vai resolver todos esses como se fosse assim, uma bateria de exercícios, retomando, revendo e aprofundando essa matéria. Vamos juntos então? Acompanhe aqui as minhas anotações. Agora não me lembro qual que é a página da sua apostila, mas é o módulo 18, o último da apostila 4. Vamos lá, a gente vai falar então sobre fatorial. O que é um fatorial? Por definição, pegue um número n natural. A gente chama de n fatorial o símbolo n seguido de uma exclamação que representa a multiplicação desse número n por todos os seus antecessores naturais. Então, por exemplo, o 5 fatorial é a multiplicação do 5 por todos os seus antecessores. 5 vezes 4, 3, 2, 1, que vai dar 120. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. 1 fatorial, por definição, vale 1. E assim como 1 fatorial vale 1 por definição 0 fatorial vale 1 também. E aqui aparece a primeira coisa curiosa, hein, gente? Lembre-se disso, 0 fatorial é 1. Muito bem. Agora, que você sabe isso, acho que não é difícil você pegar e multiplicar todo mundo, pegar o número e multiplicar por todo mundo que vem antes dele. Acho que dá para entender. Então, nós já vamos ver aqui algumas técnicas importantes. A primeira técnica importante é você reconhecer fatoriais escondidos. Aqui eu trouxe o 6 fatorial. Eu vou escrever o mesmo fatorial de várias maneiras. 6 fatorial você pode escrever como 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. A multiplicação do 6 por todos os seus antecessores naturais. Essa conta vai dar 720. Mas se você olhar com cuidado, a hora que você vai abrir o 6 fatorial, você vai ver que ele é 6 vezes, olha só, 5, 4, 3, 2, 1. Mas 5, 4, 3, 2, 1 é o 5 fatorial.
Então, você pode escrever o 6 fatorial como 6, 5, 4, 3, 2, 1, mas também pode escrever como 6 vezes 5, 3, 2, 1, que é o 5 fatorial. O 5 exclamação representa o 5, 4, 3, 2, 1. Então, o que eu queria que você visse aqui é que você pode abrir um fatorial até onde for interessante para você. Por enquanto, eu abri até o 5, mas eu posso abrir até onde quiser. Quer ver? O 6 fatorial eu posso abrir também como 6 vezes 5 vezes, olha só o que temos aqui, 4, 3, 2, 1. Mas 4, 3, 2, 1 é 4 fatorial. Agora, se você quiser, você pode ir mais um pouquinho. 6 vezes 5, 6 fatorial, 6 vezes 5, vezes 4, vezes... Olha quem está escondido aqui. 3, 2, 1. E o 3, 2, 1 é 3 fatorial. Você também pode abrir o 6 fatorial mais uma casa. 6, 5, 4, 3 vezes. Olha lá quem está escondido por último. 2 vezes 1, também conhecido na boca miúda como 2 fatorial. Ou seja, como eu tinha dado um spoiler antes, você pode abrir um fatorial até aquele que te interessar. Isso vai ser importante para a gente aprender a simplificar expressões envolvendo o fatorial, como você vai ver daqui a pouquinho. Muito bem. Outra técnica importante que eu anotei aqui para vocês é reconhecer fatoriais onde parece que não tem. Curioso, né? Reconhecer fatoriais onde parece que não tem. Olha só. Vamos lá. Aqui eu tenho 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Acho que você não vai ter dificuldade de perceber que 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 é 8 fatorial. Então, esse fatorial está fácil de perceber. 8 exclamação. Agora, você não precisa de ver todas as casas para saber que é um fatorial. Olha o próximo. 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 vezes 2 vezes 1. Aqueles 3 pontinhos sugerem que está escondido ali a multiplicação do 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Depois você consegue ver o 2 e o 1. Então, aquele ali também é um fatorial completo. É o 15 fatorial. Na próxima, veja, temos 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 20, 21. Olha, parece que não, mas leia de trás para frente. 21, 20, 4, 3, 2, 1. É um fatorial escrito de trás para frente. É 21 fatorial que está escrito aí. Isso aí é 21 fatorial. Agora, veja esses daqui. Agora sim, chegando naquele exemplo que eu falei para você. Parece que é, mas não é. Olha só. 7 vezes 6 vezes 5. 7, 6, 5 parece que está querendo ser o 7 fatorial. Só que o 7 fatorial teria que ter outros carinhos. Teria que aparecer 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que nessa conta que você vê aqui, toda essa parte do 4, 3, 2, 1, do 4 fatorial, desapareceu. Ora, numa multiplicação, quando é que um fator desaparece? O fator desaparece na multiplicação quando ele simplifica com alguém que está embaixo, não é verdade? Então, se esse 4, 3, 2, 1 desapareceu ali naquela conta, é porque provavelmente tinha um 4, 3, 2, 1 embaixo, que cortou o 4, 3, 2, 1 de cima. Então, provavelmente essa conta era assim, ó, dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, porque aí cortou todo mundo aqui e sobrou o 765. Então, quando você vê 7 vezes 6 vezes 5, você vê que está faltando o 4 fatorial aqui para que essa conta de cima se transforme em 7 fatorial. Se ele está faltando em cima, é porque ele foi cortado por baixo. Então, essa conta que você está vendo aí é o 7 fatorial com o 4 fatorial cortado. É o 7 fatorial, corta 4 fatorial. Por exemplo, ali eu estou vendo 13, 12, 11, 10. Me parece que é o 13 fatorial. Mas eu sei que não é porque é o 13 com... Está faltando aqui do 9 para trás. Então é o 13 fatorial, 9 corta fora. Porque aí você teria que multiplicar por 9 fatorial para completar o fatorial e dividir automaticamente para ele não aparecer repetido.
Então, para você completar um fatorial, você fornece o que falta, ele vira fatorial. Só que aí você tem que lembrar que, ó, aquele ali não era o 13 fatorial porque cortaram o 9 fatorial por baixo. Então, eu sumo ali com ele. Ok? Adiciono ele aqui para fazer essa compensação. Agora, se você viu um spoiler da continuação, vou fazer uma alteração aqui às pressas. Pronto, manobra feita. Veja só comigo esses outros exemplos aqui, ó, que são correspondentes ao exercício 1, que você tem aí na sua apostila para você fazer de tarefa depois. Por isso que eu lembrei de adicionar eles aqui, para você não dizer que eu não fiz nada parecido. 7, vamos simplificar o 7 fatorial por 4 fatorial. Ora, o 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, parou. Eu não preciso de abrir mais do que até o 4 fatorial, porque tem outro 4 fatorial embaixo, né? Então, a gente pode abrir o fatorial, lembra que eu te falei? Até onde te interessar. Me interessa ver até o 4 fatorial. Afinal, como tem um 4 fatorial aqui embaixo, eles se simplificam e a conta fica 7 vezes 6 vezes 5, exatamente como estava escrita agora há pouco, ali em cima, ó. De fato, o resultado que nós chegamos é igual, é idêntico à conta que nós tínhamos antes. 7 vezes 6 vezes 5 dá 210. Tá, agora, quem que é o 11 fatorial sobre 9 fatorial? Mesma coisa. 11 fatorial é 11 vezes 10 vezes 9, parou. Parou no 9 fatorial porque já tem um 9 fatorial aqui. Multiplicando em cima, dividindo por baixo, simplificam-se. Deu 11 vezes 10, 110. Agora, cuidado nessa, porque um monte de gente vai achar que, professor, 10 menos 9 fatorial é 1 fatorial. Tá errado. Aqui a gente tem um monte de fatorial envolvido. O que a gente faz? Atenção para a dica. Um monte de fatorial envolvido, abra até quem te interessar aparecer. Geralmente a gente abre até que apareça o menor deles. 10 fatorial nada mais é do que, vou usar cores agora, 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8, parou, porque 8 fatorial é o menor que aparece na conta. Menos 9 fatorial é 9 vezes 8 fatorial, parou, dividido por o próprio 8 fatorial. Bom, se você já enxergou um negócio aqui, você já pode fazer ele. Se não, olha só. Nós temos aqui 8 fatorial multiplicando a primeira conta e multiplicando a segunda, podemos colocá-lo em evidência. Ao colocar o 8 fatorial em evidência, sobra da primeira parte o 10 vezes 9, que é 90. 10 vezes 9, que é 90, menos 9 da segunda parte. Agora, o 8 fatorial multiplicando em cima, dividindo embaixo, simplifica-se. Sobraram, né? 10 vezes 9, 90, menos 9, 81. Pronto. Fechou bonitinho. Então, a partir de agora, você já sabe. Pode tentar fazer o exercício 1, mesmo que tenha o de letrinha. Se você não conseguir fazer, amanhã na aula a gente corrige. E acho que dá para você arriscar tentar fazer o exercício número 2 também. Tá? Veja se você consegue. Agora, na sequência, nós vamos falar agora sim daquele spoiler que estava ali embaixo que algumas pessoas já tinham visto nesse vídeo agora há pouco. O que é que são números binomiais? Bom, números binomiais são uma maneira que a gente usa para dizer de quantas maneiras você pode escolher N objetos entre K objetos entre N disponíveis, de forma que a ordem que você escolhe esses objetos não altere. Bom, por enquanto, não vai fazer muito sentido, mas um número binomial é uma conta que a gente escreve da seguinte maneira, olha só. Dados dois números nk, a gente escreve o binomial nk como o fatorial de quem está em cima, dividido pelo fatorial de quem está embaixo, vezes o de cima menos o de baixo, n menos k, fatorial. Pronto, essa é a definição do que é a conta. Por exemplo, se a gente fosse fazer, observe que eu estou até tentando manter umas corzinhas aqui, gente, para você acompanhar. Ó. Quem que é o binômio 5, 2?
o fatorial de quem está em cima. Quem é o binômio 5, 2? Vamos lá, seguindo a regra. O fatorial de quem está em cima, dividido pelo fatorial de quem está embaixo, multiplicado pela diferença entre eles, também fatorial. 5 menos 2 dá 3. Coloca aqui, 3 fatorial. Muito bem, essa continha vai dar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Embaixo já tem 3 fatorial, não vou mexer. 2 fatorial eu escrevo 2 vezes 1. 3 fatorial simplifica com si mesmo. 5 vezes 4 não é Leonardo, mas dá 20 dividido por 2, 10. Gostou dessa, hein? Agora olha o próximo. Binômio 5, 3. Como sempre. Começa com o fatorial de quem está em cima e divide ele pelo fatorial de quem está embaixo, multiplicado pela diferença entre eles, 2 fatorial. Veja que essa conta vai dar exatamente o mesmo resultado da de cima. Olha lá. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2 fatorial. 2 fatorial simplifica. 4 por 2 dá 2, 3 por 3 dá 1, 2 vezes 5, 10. Veja que esses dois binomiais são diferentes, mas são iguais. Eles têm o mesmo índice em cima, tá vendo? Só que eles são vizinhos embaixo, olha lá, 2 e 3. Quando isso acontece, esse 2 e esse 3 somados batem com o resultado de cima. Nesse caso, eles são chamados de binômios complementares. Então, ó, binômios complementares são binômios como esses em que a soma dos carinhos de baixo é igual ao valor de cima e eles sempre batem com o mesmo resultado. Dá uma olhada nesses próximos dois, ó. 700. Vamos lá. É o fatorial de quem está em cima dividido pelo fatorial de quem está embaixo, vezes a diferença entre eles, 7 menos 0, 7, também fatorial. Repare que 7 fatorial vai embora com ele mesmo. Sobrou 1 dividido por 0 fatorial, mas por definição 0 fatorial dá 1, 1 por 1 dá 1. Maravilha. Agora olha de baixo, 7, 7, 7. Começa com o fatorial de cima dividido pelo fatorial de quem está embaixo, vezes a diferença entre eles, que é 0, também fatorial. Então, esta conta vai dar 7 fatorial simplifica consigo mesmo, 1 dividido por 0 fatorial, que é o mesmo 1 dividido por 1, que é 1. Espero que você já soubesse disso. Por quê? Observe que esses dois binômios deram o mesmo resultado. Curiosamente, mas não à toa, veja que a soma dos números que estão no pezinho dá igual ao número que está em cima. Eles também são binômios complementares. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Não quis... Ah, funcionou. Tá aqui. Não funcionou não. Ctrl C, Ctrl V. Não quer funcionar mesmo. Acho que agora foi. Olha lá. Agora foi. São binômios complementares, aqueles, então, em que a soma dos números de baixo resulta igual ao número que está em cima. Mais uma curiosidade aqui, mais um exemplo para a gente fechar. Veja só o binômio 7, 1. O binômio 7, 1 é o fatorial de quem está em cima dividido pelo fatorial de quem está embaixo vezes a diferença entre eles fatorial. Essa conta vai dar 7 vezes 6 fatorial dividido por 1 vezes 6 fatorial. 6 com 6 vai embora, a conta dá 7. Ó, só para ver se você sacou. O binômio 7, 1 é igual ao binômio 7, 6. Afinal, eles são complementares porque a soma dos carinhas de baixo é igual à carinha que está em cima. Então, turma, esses exemplos aqui, espero que você tenha visto, permitem que a gente faça algumas conclusões. A primeira é,
Dois binômios são iguais quando eles forem idênticos, o de cima é igual ao de cima, o de baixo é igual ao de baixo. Ou se eles forem complementares, que é quando a soma dos carinhas de baixo resulta igual ao número de cima. Como você vê aqui, ó, o binômio NK é igual ao NM se em cima já é igual, então embaixo tem que ser igual também, ou a soma dos carinhas de baixo forem iguais ao de cima, que é quando os binômios são chamados de binômios complementares. Que mais? O binômio, não sei se você viu ali, mas o binômio sempre tiver o zero ou o próprio número embaixo, sempre resulta em 1, como você viu ali nesses dois primeiros exemplos. E curiosamente o binômio n que tiver 1 embaixo é sempre o próprio número, sempre o próprio número n que tiver lá em cima. Agora, tem uma relação muito curiosa que eu vou mostrar para você já já, mas antes é um aprofundamento. Antes, eu queria já te falar, ó, já estamos aqui mais ou menos ali com uns 22, 23 minutos. Que eu queria te falar? Se você conseguiu entender a parte de fatorial e conseguir fazer os primeiros exercícios aí da aula e alguns aí da tarefa mínima, tá ótimo. O número binomial raramente aparece para você entender na maioria das provas. A última vez que apareceu na FUVEST, apareceu no enunciado, mas não te fazia falta. Só estava falando assim, olha, o número de não sei o que é esse cara aqui, pá, e dava o resultado lá. Se você conseguiu entender até aqui, as ferramentas básicas você já conseguiu entender. Agora, o que eu vou te falar agora é um aprofundamento. Então, se você quiser, já pode parar o vídeo aqui e tentar fazer os exercícios de sala. Os que você achar que tiverem letra, se você achar complicado, pula e eu resolvo na aula ao vivo com você, tá bom? Agora, para você que fica aqui, eu vou te mostrar uma propriedade que eu acho muito curiosa. Olha só, um aprofundamento curioso. Veja só, aqui eu tenho a soma dos binômios 5, 2, 2 com mais 5, 3, 3. Curiosamente, a gente pode encarar eles, olha só, como se eles tivessem, veja só, eles têm a mesma classe aqui. Eles estão como se estivessem na mesma linha, tá vendo? Como se a gente pensasse numa tabela, ó. Estão na mesma linha, tem a mesma classe. Mas, veja que aqui embaixo os valores são diferentes, mas eles é como se estivessem em colunas diferentes de uma tabela. Colunas vizinhas. Eu vou fazer uma mostração aqui para você com esse exemplo, espero que você acredite em mim daqui para frente. Olha só, o 5 por 2, né? O binômio 5, 2 é 5 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 5 menos 2, 3 fatorial. Maravilha. O outro binômio é o fatorial de quem está em cima dividido pelo fatorial de quem está embaixo, que é o 3 fatorial, multiplicado pela diferença 5 menos 3, 2 fatorial. Muito bem. Quando a gente soma tudo isso, observe que neste caso nós temos a mesma fração. É o mesmo carinha lá embaixo. Então a gente pode simplesmente somar tudo, ou podemos dizer simplesmente que essa soma é 2 vezes a mesma fração. Então a gente pode escrever essa soma como 2 vezes 5 fatorial por 3 fatorial, vou pôr assim 2 fatorial, 3 fatorial. Agora, de propósito, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 3. Você sabe que quando a gente multiplica em cima e embaixo por 3, por um certo número, a fração não se altera. Então, de propósito, eu fiz essa multiplicação. Olha quem apareceu. 3 vezes 2 é 6, vezes 5 fatorial, dividido por 3 vezes 2 fatorial, 3 fatorial. Mas 6 vezes 5 fatorial é 6, 5, 4, 3, 2, 1. É 6 fatorial. Dividido por, aqui de novo, 3 vezes 2 fatorial é 3 fatorial. 3 fatorial. Agora, olha que curioso. Sabe quem que é isso aqui? Isso aqui é o binomial do de cima, o binomial do de baixo, vezes a diferença entre eles também binomial.
Essa continha aí é o binômio 6, 3. Agora, por que eu falo que isso é curioso? Veja só. Você viu que no original, a soma dos originais estavam ambos na linha 5? E aí o resultado acabou caindo, veja só, na linha 6? E o número de baixo é como se fosse a coluna. Você consegue ver que ele caiu na mesma coluna do segundo? Bom, o que eu quero dizer com isso? Ó, esse carinha aqui está na mesma linha desse, são vizinhos. A soma dos dois vizinhos caiu embaixo do segundo. Sabe onde que ela caiu? Na linha 6, na mesma coluna. Quem descobriu isso? Nossa, o cara que descobriu isso tinha que ter muito craque, né? Tinha que ser muito craque. Quem descobriu isso foi o Stiefel. E o nome dessa propriedade ficou conhecido como relação de Stiefel, que diz assim, de maneira mais resumida, né, gente? A soma de binômios de mesma linha resulta no binômio que fica na linha seguinte da maior coluna. Então, tipo, esse cara é vizinho desse. A soma deles está embaixo desse aqui. Aumenta um na linha, preserva a coluna. Aumenta um na linha, preserva a coluna. Mas enfim, como eu te falei, é meio que uma propriedade aí meio curiosa. Essa propriedade vai ser muito importante quando a gente estudar um aprofundamento sobre triângulo de Pascal e binômio de Newton. Mas isso não coloquei no curso, viu, galera? Isso daí vai ser um aprofundamento que eu vou pedir para marcar só para quem quiser aprofundar mesmo. Ou naquelas aulas lá de acerto de programação, eu vou pedir uma aula para falar sobre isso. Tá bem? Mas ó, isso daqui era a última coisa que faltava falar, esse resumo das anotações aqui. Você sabe, você tá lá no Google Drive, no link que acompanha essa postagem. A gente se vê num próximo vídeo. Já manda bala então nos exercícios da tarefa mínima que você conseguir fazer. Amanhã na aula a gente resolve mais e a gente se vê. Até a próxima. Tchau!